Yeah. Fala, minha família, eu sei inglês. Plantão matemático. Vamos à segunda parte dessa aula gostosíssima de triângulos. Gostou do meu inglês? Vai não ir? Que saudade, moleque, que saudade disso. Calma. Olha só. Primeiro, depois de fazer aquele papá gostoso, mostrando, lembra a condição de existência de um triângulo? Porque você de repente achava que todos os triângulos existem. Mas não! E depois de mostrar a condição de existência, a gente mostrou as classificações. Primeiro, né? Quanto aos ângulos. Agora nessa segunda parte importantíssima, cirúrgica, eu vou mostrar para você a soma dos ângulos internos de um triângulo. Preste atenção, todo mundo sabe no seu coração, coisa que você não pode esquecer, essa aula é a base de tudo, triângulos. A soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Sacrinha, legal isso, hein? Sim, você não pode esquecer isso não, isso é importantíssimo. Qualquer triângulo que você tem, a soma dos ângulos internos dele é igual a quanto? 180. Mas posso falar para você rapidinho, sem querer te humilhar, sem querer te esculachar? Posso te mostrar por quê? Que isso? Vou mostrar por quê? Tem conteúdo. Olha só, eu tenho uma reta R, passei uma reta R aqui. Tenho a reta suporte que passa por esse lado. Vou chamar essa reta aqui de reta S. E eu botei R paralelo a S. Isso aqui é o primeiro mandamento que você não pode esquecer na maravilhosa geometria. Você tem duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Então quando você tem isso, deixa eu dar uma prolongada aqui. Deixa eu prolongar aqui sem fragilizar o desenho, para não dar problema espiritual. Ó, sem fragilizar o desenho, botei assim, ó. Então aqui, ó. Você tem duas retas paralelas cortadas por uma o quê? Transversal. Tá vendo aqui, nessa transversal? Essa transversal maravilhosa? Aqui tem θ. Ângulos alternos internos. Aqui, olha só que coisa maravilhosa. Esse cara é θ e esse cara, de acordo com duas retas paralelas cortadas por uma transversal, esse cara também é θ. São ângulos alternos internos. Lembra disso? Isso aqui eu tô lembrando. Isso aí. A mesma coisa vai acontecer desse lado, ó. Isso aqui é uma outra transversal. Transversal T1, transversal T2. Então você tem duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Se aqui é beta, esse camarada maravilhoso e lindo também é o que? Beta. Tranquilo? Por isso que a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180. Porque, ó, beta mais gama mais θ, letras gregas, a soma delas vai dar quanto? 180. Que isso, Sacrinha? Guardou esse papá? Só para uma demonstraçãozinha, só para tu ficar com o coração limpo, aberto. Não esqueça, soma dos ângulos internos de um triângulo, 180 graus. Importantíssimo. A gente vai usar isso tudo na aula de exercício, que vai abrir a tua mente. Outro detalhe importante que você não pode esquecer, ângulo externo. Ângulo externo, para você gerar um ângulo externo, você pega e prolonga o lado. Prolonguei lado, bonito? E aí, peguei e formei o ângulo com esse prolongamento e o outro lado. Isso é ângulo externo, é assim que se faz ângulo externo. E quem é ângulo externo? O ângulo externo, vou te mostrar bem, de uma forma bem didática para o teu coração ficar aberto e cheio de carinho. Ó, vamos supor que eu falei que esse cara aqui tem uma medida de 70 graus. Vamos supor que eu falei que esse cara aqui tem uma medida angular de 50 graus. Beleza? Então você já sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a quanto? 180. Guardou isso? De qualquer triângulo. Então você já tem 50 graus. Mais 70 graus? 50 graus mais 70 graus já pode participar. 120 graus. Para completar 180, eu já tenho 120 para chegar em 180, 60.
Preste atenção, gama é 60. Gama mais ângulo externo, só que é um ângulo em cima de uma reta. O ângulo em cima de uma reta sempre dá 180. Foi o que aconteceu aqui, ó. Beta mais gama mais teta, o ângulo em cima de uma reta dá o quê? 180. Então, como esse cara é 60, obrigatoriamente, esse maravilhoso aqui, esse cara é 60, esse cara vai ser quanto que falta para completar 180. 60 e esse cara então vai ser 120. Quem é 120? 120, se você tiver muita calma no seu coração, o 120 graus, ele é justamente 70 graus mais 50 graus. Que isso, sacrinha? Sim. Então o ângulo externo, ele é a soma dos outros dois. Então eu tenho esse ângulo externo aqui, ele vai ser a soma justamente de 70 mais 50. É a soma dos internos, falando matematicamente correto, ele é a soma dos internos não adjacentes. Agora, português claro para você absorver, esse cara aqui é a soma dos outros dois. Se eu prolongasse desse lado aqui esse cara, que coisa maravilhosa, olha que lindo. Prolonguei. Olha você fazendo um ângulo externo, tirando onda. Deixa eu puxar o vermelho aqui. Vem ver. Aqui, ó. Puxei o vermelho, prolonguei o lado. O ângulo formado entre o prolongamento e o outro lado, isso também é ângulo externo. Mas ângulo externo diferente daquele, tá? Então, esse cara aqui, ele vai ser justamente a soma dos outros dois. Porque no triângulo você tem 3 ângulos. Esse cara vai ser justamente a soma dos outros dois, desse cara, 70 mais 60. Saca, que papá gostoso, eu sei. Aqui, ó, então esse cara aqui, eu vou puxar aqui para baixo. Tranquilo puxar aqui para baixo? Então esse cara aqui, o ângulo externo, vai ser a soma de quem? 70 mais 60. Bonito, 70 mais 60. Então aquele ângulo externo ali vai ser igual a quanto? 130. Gostoso? Papá bom, né? Abre a tua mente. Então sempre quando você prolonga lado e junta, forma o ângulo do prolongamento com o outro lado, isso é ângulo externo. E o ângulo externo é a soma dos outros dois. Tu olha, sempre vai ter um cara colado no ângulo externo. Vai ser a soma dos outros dois, esse ângulo externo. Fácil? Sacrinha, e se eu prolongasse aqui para baixo? Prolongasse assim, ao invés de prolongar aqui? Eu também estaria formando ângulo externo, né, saca? Estaria. Ó, prolongamento desse cara aqui. Então você vai formar o ângulo com o outro lado. Isso também é ângulo o quê? Externo. Mas se você observar com muito carinho, você tem 2 retas, elas estão se cruzando, sim ou não? Esses caras aqui são ângulos opostos pelo vértice. E ângulos opostos pelo vértice, família, eles são congruentes. Eles têm a mesma medida. Que isso, sacrinha? Então não importa, mesmo de repente você tendo um problema espiritual, você pegou, vou fazer esse, vou prolongar aqui, ou vou prolongar aqui. Não interessa. Mesmo você tendo problemas espirituais, você não vai conseguir marcar o ângulo externo errado. Aqui, ó, quando você marcar esse, ao invés de marcar o outro, vai ser o mesmo ângulo externo e vai ser o mesmo procedimento. Ele vai ser a soma dos outros dois. Sacra, surra, eu sei. Muito obrigado. Canal Plantão da Matemática. Dá um like agora. Dá 2 likes. Tá. Todo mundo entendeu? Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a quanto? 180. E ângulo externo de triângulo é a soma dos outros dois. Papá gostoso e seretão. Ó, agora uma parada que eu coloco no meu coração como vida. Assim como 2 retas paralelas cortadas por uma transversal é importantíssimo. Agora é vida. Tô embrasado, desculpa. Tô embrasado. Isso aqui é importantíssimo. Classificações quanto aos lados. Se você tem um triângulo com 3 lados diferentes, esse triângulo recebe o nome de triângulo escaleno. E agora eu vou chegar nos 2 caras mais importantes. Importante demais. Se eu tenho 2 lados congruentes, 2 lados com a mesma medida, aqui automaticamente esses 2 lados aqui com a mesma medida, por isso que eu botei os 2 risquinhos para significar que eles são congruentes.
Se eu tenho dois lados congruentes, obrigatoriamente eu tenho dois ângulos congruentes. Esse triângulo recebe o nome de triângulo isósceles. É isósceles? Não, isósceles. Dois lados congruentes, obrigatoriamente, é em cima do lado diferente. Eu tenho dois ângulos congruentes. Então, por exemplo, se eu pego e falo para você que esse cara aqui tem 6 centímetros e esse cara aqui também tem 6 centímetros, automaticamente, esses dois ângulos, vamos supor que esse lado aqui de baixo fosse 7 centímetros. Então, automaticamente, em cima do lado de... esses dois ângulos são o quê? Congruentes. Guardou isso? Bonito isso, né? Então, vamos repetir. Triângulo isósceles. Se eu tenho dois lados congruentes, obrigatoriamente eu tenho dois ângulos congruentes. E ao contrário também. Se dentro de um triângulo eu tenho dois ângulos congruentes, obrigatoriamente eu vou ter dois lados congruentes. Somente se um vai estar agarrado no outro. Isso é riqueza para matar as questões. Tu vai ver isso na aula de exercício que vai expandir a tua mente relacionado a isso. Tranquilaço? Show de bola? Gostosinho? E o último triângulo que também é importantíssimo, triângulo equilátero. O triângulo equilátero, ele tem três lados congruentes. Três lados congruentes. E, obrigatoriamente, três ângulos também o quê? Congruentes. Agora você para pensar. Por isso que eu coloquei tudo isso junto. A soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre quanto? 180. É isso aí, tá no teu coração. Então, se eu tenho três lados congruentes e obrigatoriamente os três ângulos também são congruentes, se eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180, se eu sei que todos esses ângulos têm a mesma medida, então é só pegar o 180 e dividir por quanto? 3. E aí vai dar quanto? 60. Por isso que todos esses caras aqui obrigatoriamente vão ter o quê? 60 graus. Ó, de novo. Se eu tenho três lados congruentes, obrigatoriamente eu vou ter três ângulos congruentes. Se eu tenho três ângulos congruentes num triângulo 60, 60, 60, obrigatoriamente os três lados são o quê? Congruentes. Essas duas verdades que eu fiz assim, isso aqui é vida, riqueza, assim como eu. Me respeita. Se você gostou desse vídeo, dá um like gostosinho, que eu sei que esse papá foi frenético. Minha careca tá até explodindo. E, por favor, inscreva-se no canal Plantão do Matemático. E também vai lá no meu Instagram, respeita. Fotos da Rússia, Copa do Mundo. Alisson, eu te amo, goleiro da seleção, lindo, lindo. Vai lá no meu Instagram, Professor Sacramento. E Facebook, Rodrigo Sacramento. É muita malícia, é muita alegria, eu te amo.